Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês novamente nesta tarde maravilhosa. Meu nome é Mônica Moura, sou professora e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. Hoje, o tema da live que a Casa do Professor traz para vocês é Desafios e possibilidades da IA, inteligência artificial, na educação. A inteligência artificial na educação apresenta tanto desafios quanto possibilidades significativas. Enquanto a IA pode personalizar o aprendizado, automatizar tarefas e oferecer suporte individualizado aos alunos, ela também levanta algumas preocupações sobre privacidade de dados, equidade no acesso, dependência tecnológica e o potencial impacto na interação humana. Por isso é que se torna cada vez mais necessário refletir e adquirir conhecimentos acerca do assunto. Então, incentivo vocês para um novo olhar a partir da troca de conhecimentos que a convidada Carol Matos nos irá propor hoje. Mas antes de chamar a nossa convidada, comunico que ao final deste encontro aparecerá um link que servirá como lista de presença e certificação. Lembrando ainda que os participantes podem ficar à vontade para perguntas ou comentários no bate-papo. Carol Matos é doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em Educação no Ensino Fundamental pelo Colégio de Aplicação João 23, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Faculdade Estácio de Sá, de Juiz de Fora, licenciada em Pedagogia, coordenadora e professora do curso de Pedagogia no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, atua também na Rede Municipal de Juiz de Fora como professora de Educação Básica, está no projeto Universidade Aberta do Brasil desde 2012, na licenciatura em Pedagogia e na especialização em Mídias na Educação. Desenvolve desde 2011 cursos de formação de professores para o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação aliadas à educação, a partir da construção de materiais e da potencialidade das tecnologias digitais no contemporâneo. É pesquisadora do grupo de pesquisa Aprendizagem em Rede, Grupo A, da Universidade de Juiz de Fora, e do grupo de estudos e pesquisas em políticas públicas aplicadas às tecnologias digitais na educação de crianças, da Unicamp. É com muita alegria, então, que eu convido agora Carol Matos para estar aqui com a gente. Olá, Carol, boa tarde. Tudo bem, Mônica? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-la aqui conosco. Agradeço em nome da Casa do Professor por você ter aceito novamente o nosso convite, né? Você já é uma parceira de longa data e é sempre um prazer lhe ouvir, principalmente hoje, né? Falando sobre inteligência artificial, né? Um tema atual e muito importante, né? Que solicita um debate intenso, né? E reflexões contínuas, né? Principalmente em relação à educação. Eu passo a Obrigada, eu agradeço a vocês mais uma vez, a Prefeitura de Nova Iguaçu, a Casa do Professor, a Mônica, né, que está representando aqui esse convite. Muito obrigada, é muito bom falar para professores, né? E é muito bom discutir sobre um assunto contemporâneo tão importante como a inteligência artificial. Então, eu vou, inicialmente, pedir que as pessoas comecem a refletir sobre o que eu vou apresentar ao longo da nossa conversa. E, como a Mônica já apresentou, fiquem muito à vontade para trazerem questionamentos e inquietações. Eu acho que esse é o grande processo de um movimento como esse de formação continuada. E eu vou trazer aqui um olhar do que eu tenho vivido e vivenciado nos últimos anos aí de pesquisa e principalmente falando nos desafios e possibilidades da inteligência artificial no cenário educacional, né? Então, a gente meio que essa inteligência ela está nos espaços sociais e também na escola, né? Porque a escola ela não está separada do contexto da sociedade como um todo, ela faz parte desse contexto.
Então, eu vou começar aqui a minha fala fazendo uma separação que deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, só para vocês enxergarem melhor, da diferenciação que eu gosto de fazer. Esse aqui é o Prezi, tá? Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um programa de criação de apresentações. Alguns trechos dessa apresentação foram feitas com inteligência artificial, né? E eu vou trazer depois para vocês algumas observações e percepções que eu tive, né? Porque o que acontece é que a gente tem que fazer um bom uso da inteligência artificial, né? E aí eu acho que esse é o grande debate da minha fala de hoje, né? E por isso que eu trago os desafios e as possibilidades. Então, quando a gente fala em tecnologia, e aí não só as tecnologias digitais, a gente tem que fazer um bom uso delas, porque senão não adianta, né, muito a gente pensar no uso de uma tecnologia se a gente não conseguir saber o que ela tem de problema e o que ela tem de possibilidade. Então, é um pouco por aí que eu vou caminhar. Bom, então, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa pensar no que é a tecnologia e no que é uma tecnologia digital. Então, a tecnologia, ela vai se referir ao conjunto de conhecimentos, métodos, técnicas aplicados para resolver problemas e criar ferramentas que facilitam a vida humana. Então, eu trago aí, né, 2 exemplos, exemplos de tecnologia. O óculos e o lápis, né? Então, são tecnologias históricas da nossa sociedade. A evolução dessa tecnologia é inerente ao desenvolvimento da civilização, impactando áreas como saúde, comunicação e educação. Então, quando eu falo de tecnologia, eu falo em tudo aquilo que vai facilitar a vida humana. Essa é a ideia geral. Mas quando eu penso na tecnologia digital, eu trago aí nesse contexto ferramentas, né? Eu gosto de chamar sempre de recursos que utilizam dados digitais, abrangendo desde computadores até dispositivos móveis e softwares, né? Programas. Esta classe de tecnologia, ou seja, a classe das tecnologias digitais, ela é fundamental para o acesso à informação, comunicação e inovação. Ou seja, quando eu falo de tecnologias digitais, são essas tecnologias que estão mais relacionadas ao contexto social que nós vivemos, que no meu entendimento e na minha reflexão como pesquisadora, nós vivemos em um mundo permeado pelas tecnologias. Né? Então, alguns estudiosos trazem essa ideia, né, de que nós vivemos um contexto permeado pelas tecnologias, e as tecnologias digitais, elas vêm nesse contexto social. Né? Então, eu poderia citar aqui as contribuições da professora Edmeia Santos, que vai trazer muito essa ideia da cibercultura, né? E ela vai dizer, né, que nós vivemos essa cultura em que a tecnologia ela aparece e ela faz parte da nossa vida. Então, é uma referência para quem quiser estudar um pouco mais sobre essa temática. Bem, deixa eu passar para o próximo aqui. Eu gosto sempre, quando eu falo, né, eu faço alguma palestra, live, formação, eu gosto de falar um pouco, né, a Mônica me apresentou, mas eu gosto também de dizer um pouco de mim e de onde eu falo, né, qual é o meu lugar de reflexão. Então, eu começo muito nessa ideia de reflexão sobre as tecnologias e a educação, muito em função da minha formação inicial na graduação em comunicação social. E aí eu começo a graduação de comunicação social e começo logo em seguida a graduação em pedagogia. Então eu comecei a pensar naquela época como que eu poderia relacionar as duas áreas. E aí eu comecei a pensar em temáticas ou áreas de estudo que pudessem me proporcionar essa reflexão das tecnologias, das mídias na educação. E aí, então, eu começo por essa linha de discussão, que é a linha das tecnologias,
para facilitar a vida do professor, pensando em formação, né? E aí, como professora do ensino superior também e da educação básica, eu consigo ter uma perspectiva também do impacto dessas tecnologias na nossa ação como professores e professoras. Então, é um pouco essa mistura, né, de olhares também que me constituem como pesquisadora e como professora na atual conjuntura, né, no contexto que a gente vive. Então, as reflexões que eu começo, né, sobre a cultura digital, que é a cultura que eu entendo que a gente vive nesse momento, começam ainda em 2009, né? Então, eu faço parte hoje, né, de 2 grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa aprendizagem em rede, o grupo de pesquisa e políticas públicas aplicadas às tecnologias digitais na educação da criança. Então, um grupo está vinculado, né, à Unicamp, e o outro grupo, né, que eu estou há mais tempo, ele tem uma vinculação entre o FJF, que é a Federal de Juiz de Fora, e a Unirio, né, porque a nossa líder, a professora Adriana Bruno, ela atualmente está como professora da Unirio. Então, a gente é bacana também perpassar por esses espaços, né, da pesquisa, da reflexão. E também não poderia deixar de trazer, né, a minha vivência como gestora, que fui durante 7 anos, né, numa escola de educação básica, fui diretora dessa escola, trabalhava na coordenação de produção de materiais, então trouxe também essa experiência da construção de materiais, trouxe um impacto grande nas reflexões que eu comecei a fazer sobre o uso das tecnologias na educação, e como formadora de professores, né, que é o que eu tenho muito prazer em falar para professores, né, como professora, pesquisadora, e aí dizer que é com muito orgulho, né, de ser professora da educação básica e ter conseguido desenvolver as minhas pesquisas, né, na especialização, no mestrado, no doutorado, isso me dá muito orgulho, né, porque eu acredito que nós que somos professores da educação básica também podemos ser pesquisadores. E você conseguir desenvolver, né, as suas pesquisas dentro do mestrado, dentro do doutorado, é um motivo de muito orgulho e que traz uma reflexão importante para a minha prática cotidiana. Então, é um pouco desse lugar que eu trago as minhas, né, os meus materiais, os meus olhares, e é o que a gente vai conversar nessa tarde de hoje. Bem, essa parte aqui eu já passei, vamos para o próximo. Eu faço aqui um histórico, vamos dizer assim, das políticas, né, das tecnologias digitais, para a gente entender esse processo das tecnologias na nossa educação. Então, como é que a gente chega até aqui, né, hoje, 2025? Nós temos algumas ações e algumas atividades que se destacam, né? E é claro que aqui eu faço um recorte, porque não daria tempo da gente falar de todo o processo, de todas as políticas, mas eu trago algumas políticas aqui que são importantes quando a gente defende e discute a questão das tecnologias digitais dentro do que eu estudo e pesquiso, né? Então, eu trago aqui, né, uma política que inicia-se na década de 2000, né, e aí dentro desse contexto da importância da tecnologia na educação, nós temos uma política que era conhecida como um computador por aluno, né, que a gente chamava de UCA, e essa política, ela começa a trazer essa importância da convivência das crianças com as tecnologias digitais, né? E aí, assim, vocês podem estar se perguntando, bom, nós estamos falando de inteligência artificial, estamos falando do uso das tecnologias em um contexto em que hoje nós temos, né, algumas restrições em relação ao uso das tecnologias digitais nos espaços escolares de um modo geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu queria, de antemão,
dizer para vocês que a minha forma de ver, né, e a minha perspectiva, ela tem muita relação com o e não com o ou. Então, eu acho que a gente precisa, sobretudo quando a gente fala de uso de tecnologias e quando a gente fala da introdução das tecnologias digitais na escola, na formação de professores, no planejamento das nossas aulas, a gente tem que usar o que a gente tem disponível nas condições que nós temos e trabalhar sempre com o e. Porque quando eu trabalho com ou, eu tendo a ir para as extremidades. E aí eu acabo perdendo boas oportunidades. Então, eu gosto sempre de abrir o meu olhar para os caminhos que eu tenho. Né? E por isso que quando a Mônica me perguntou, né, do título, a palavra possibilidades é uma palavra que, na minha maneira de ver, ela te oferece múltiplos caminhos, né, para você chegar naquilo que você gostaria, tem como objetivos, enfim. Então, depois dessa política, eu trago aqui duas outras legislações que também são importantes, e aí, claro que eu estou fazendo um super pulo temporal, mas só para a gente não esquecer, né, que a gente passa por evoluções também nas nossas legislações nacionais. E aqui eu não estou dizendo que essas legislações elas são suficientes em si mesmas. Não, a gente sabe que são políticas e legislações que precisam sempre de ajustes, de discussão, de reflexão, e é por isso que nós estamos, por exemplo, hoje aqui, né? Como que a gente consegue pegar uma política, uma legislação e utilizá-la da melhor maneira possível dentro das minhas condições. Então, quando a gente fala, né, de evolução dessa questão da tecnologia, a gente começa a pensar também no que nós temos hoje, né, como base nacional comum curricular, que é a BNCC, em que ela faz um processo, né, dessa incorporação também das tecnologias digitais dentro de algumas habilidades, dentro de indicativos de competências. Então, a gente começa a perceber que essa discussão ela começa a integrar o cenário, né? Ela começa a fazer parte, desde esse processo aí, né, de um computador por aluno, as discussões elas começam a fazer parte do ambiente escolar. E por que isso acontece? Né? Porque a escola, como eu disse no início da minha fala, ela não é um lugar isolado do mundo. Então, nós, enquanto escola, enquanto instituições de educação como um todo, e aí eu estou dizendo tanto das públicas quanto das escolas privadas, nós sofremos também os impactos, né, e reverbera dentro da escola o que acontece no mundo. Né? A escola é esse lugar. Então, a gente, na minha forma de enxergar, a gente não pode excluir isso da nossa discussão, porque os nossos estudantes atualmente, né, há um tempinho já, mas vamos pensar agora neste ano que nós estamos, de 2025, os nossos estudantes, eles trazem as discussões das tecnologias, das mídias, para dentro do espaço da sala. Então, nós precisamos, primeiro, compreender o que isso significa, entender o que é potente e o que precisa de discussão para que a gente consiga trabalhar isso com os nossos estudantes. Então, acho que a grande chave, na minha opinião, quando a gente pensa em discutir tecnologias digitais, é a gente pensar em possibilidades. E eu não ficar, que eu digo professor ou professora, eu não ficar meio que fora daquele contexto de discussão, né? Existe uma visão de que eu preciso ensinar ou desenvolver com o meu estudante o contexto que ele vive. Então, eu preciso dizer para ele, olha só, o excesso de tela está causando questões importantes na saúde das pessoas.
Então, eu preciso te ajudar a equilibrar isso. Poxa, mas tem uma lei agora que fala que a gente não pode, né, usar o telefone. Então, a lei, ela tem um caminho, né? Ela vai dizer que existem possibilidades de uso para fins pedagógicos. Mas quais eram os usos? E aí eu faço uma pergunta aqui para cada um pensar consigo mesmo. Quais são os usos que os nossos jovens, as nossas crianças têm feito das tecnologias, né? E aí vamos pensar aqui mais especificamente de telas, né? Como de celulares, computadores, tablets. Quais são os usos que esses jovens e essas crianças têm feito? E assim, a gente precisa discutir sobre isso, não só enquanto escola, enquanto educadores, mas como sociedade. Nós não podemos simplesmente também dizer assim, então agora é lei, não pode usar mais o celular, a escola não vai fazer mais nada. Não, mas como que fica, né? Como que esse contexto ele chega num equilíbrio? E aí eu volto mais uma vez à discussão do ou, e ao invés, né, a discussão do ou e a potencialidade do e. Então, assim, eu posso deixar de falar sobre os impactos e as potências das tecnologias digitais na educação, na escola, na vida das pessoas? Essa é uma discussão importante da gente fazer, né? E da inteligência artificial, que é o que a gente vai também debater um pouco aqui nessa tarde. Enfim, além da BNCC, né, a gente passa também a nossa LDB, né, ela passa por várias reflexões e por várias alterações, e ela também, ao longo dos anos, ela vai sendo alterada, modificada, para que a gente também passe a usar e passe a pensar no uso dessas tecnologias digitais no contexto educacional. Seguindo, em janeiro de 2023, a gente tem uma política bem importante, que é a Política Nacional de Educação Digital. Tá? Essa política, para quem não conhece, eu convido vocês a lerem, tá? A acessarem essa legislação, para vocês conhecerem, entenderem o contexto. Tá? Essa Política Nacional de Educação Digital, ela vai ser formulada com o intuito de estimular o uso das tecnologias na educação brasileira, garantindo acesso equitativo para todos os estudantes e professores, focando na formação continuada e na inovação pedagógica. E aí eu queria focar especificamente nesse item de formação continuada, porque não basta só eu pensar na reflexão, né, e dizer para o professor que é importante ele pensar nos impactos das tecnologias digitais na vida da sociedade, mas se eu não ofereço caminhos para ele. Então, como que um professor, né, ele vai, sem uma formação prévia, sem uma discussão prévia, como que ele vai conseguir debater isso com seus estudantes na escola? Então, eu preciso de formação continuada, eu preciso pensar nisso. Eu preciso, que é um outro ponto importante dessa política, dar acesso. Porque, beleza, é importante usar a tecnologia. As pessoas estão com acesso para que esse uso aconteça? Ou seja, eu dou condições, de fato, para usar essas tecnologias como fim pedagógico, né, como fins pedagógicos, são questões que nós, enquanto professores, precisamos pensar, né, porque isso faz parte da discussão dessa temática dentro do cenário que nós vivemos. Então, passando mais uma tela, quando a gente pensa nessa política, quais são os principais objetivos? E quem acessar vai poder checar isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Eles propõem a ampliação do acesso à educação digital, a pesquisa em tecnologias de informação e comunicação, a capacitação de educadores em ferramentas digitais, ou seja, eu preciso
como eu disse agora há pouco, eu preciso formar, desenvolver, né, que é uma palavra que eu gosto mais, eu preciso desenvolver esses professores, né? Eles precisam entender quais são os caminhos e quais são as possibilidades que eles têm para desenvolver essa temática, né? E eu preciso promover a inclusão digital. Eu tenho que dar acesso, porque sem acesso também não adianta eu ficar fazendo discussões sobre excesso ou falta do uso das tecnologias. Eu preciso primeiro dar acesso às pessoas. Depois que eu dou acesso, eu vou na paralela desenvolvendo outras questões que também são muito importantes. Mas eu preciso também, né, ter condições para as pessoas acessarem, ter uma rede de qualidade para as pessoas poderem acessar, às vezes, uma atividade que vai ser apresentada a partir de um software. A própria inteligência artificial, eu consigo desenvolver atividades de inteligência artificial com os meus estudantes? Eu consigo, mas eu preciso ter uma condição básica para eu conseguir fazer uma atividade como essa, né? Porque se eu não tiver a condição básica, eu não consigo avançar. Então, a promoção da inclusão digital, ela é muito importante. E ela precisa ser pensada, na minha opinião, né, e nas reflexões que eu tenho feito, para os educadores, para os estudantes, ou seja, para os envolvidos nessa comunidade, né, para os atores da nossa educação. Então, é bacana também a gente pensar nesse contexto, nesse caminho. Bom, as diretrizes da política, né, abrangem a integração curricular das tecnologias, a criação de ambientes de aprendizagem digitais e o uso de plataformas colaborativas para desenvolver habilidades do contemporâneo. E aí, essa palavra contemporâneo é uma palavra importante quando a gente pensa em tecnologias digitais, porque as tecnologias, pessoal, elas não param, né? Nós estamos aqui nessa live discutindo, debatendo, e pode ter certeza, né, que nós teremos várias pessoas nesse momento estão pesquisando e planejando outras possibilidades, né? Estão criando outros caminhos, outros desdobramentos para o uso dessas tecnologias, criando propostas para desenvolver não só a área educacional, mas para desenvolver a nossa sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa estar nesse lugar, né? Conhecer o que aparece, debater sobre as coisas, criar a nossa própria opinião, né? O que eu penso disso tudo que a Carol está dizendo, o que eu realmente penso sobre inteligência artificial, por exemplo, né? Eu tenho que falar sobre isso com o meu aluno ou eu vou deixar ele descobrir sozinho? Eu tenho que oferecer uma discussão mínima para o meu estudante, e aí eu quero que cada um pense nisso, né? No seu próprio olhar, né? Qual é, na sua visão, a principal função dos processos, né, de ensino e de aprendizagem, né? O que faz sentido para esse estudante que chega na escola e que nasceu muitas vezes dentro dessa sociedade permeada pelas tecnologias. Então, eu preciso pensar nessas questões. Vamos à frente. E aí, vamos começar a falar agora, né, do que é a IA, né, que é essa temática que ganha espaço, né, tem ganhado um grande espaço nas discussões, não só educacionais, mas de várias áreas, né, do conhecimento. Então, a inteligência artificial é quando máquinas aprendem a pensar e decidir ou resolver problemas de forma inteligente. Então, e aqui eu trago, obviamente, de uma forma muito, muito, muito resumida, né, o que seriam as inteligências artificiais, mas a ideia que se tem, né, é que eu vou ensinar para essa máquina, tá? Como que ela aprende. E aí ela vai aprender
uma série de coisas. Ela vai aprender uma série de conhecimentos, ela vai acessar e ela vai armazenar uma série de textos, de informações, de possibilidades. E o usuário, vamos dizer assim, né, a pessoa que acessa essa inteligência artificial, ela vai ter algumas possibilidades. E aí eu não sei se todos vocês, né, já tiveram alguma experiência com a inteligência artificial, né? Já tiveram alguma experiência pensando ou em algo mais individual, ou em algo para planejamento mesmo, escolar. Essa apresentação, por exemplo, ela tem uma parte que ela foi planejada, vamos dizer assim, dentro de uma inteligência artificial que auxilia nessa produção. E aí vem uma discussão importante. Existem hoje os prompts, né, que a gente chama. O que são os prompts? São esses comandos, né, são essas informações que nós damos dentro do espaço, né, da inteligência artificial que você está usando, e que ela vai trazer aquilo que você está pedindo. Só que o que acontece é que muitas vezes você pede algo e quanto mais você especificar, a tendência é que a resposta seja cada vez mais completa, mas existem possibilidades, né? Existem exemplos em que você cria esse comando e que a resposta não era bem aquilo que você esperava. E aí, eu vou deixar um pouco mais para o final, para eu dizer um pouco assim, quais são os caminhos que eu acho, né, que a educação e a inteligência artificial vão tomar, mas eu compreendo que nós precisamos desenvolver cada vez mais o olhar crítico dos nossos estudantes. E isso depende do nosso caminho, né, da nossa mediação enquanto professores e professoras. Por quê? Porque esse estudante, né, ou esse futuro usuário da inteligência artificial, ou esse usuário, ele vai precisar ter um olhar, né, um olhar crítico para entender se aquilo que foi produzido ou que foi apresentado dentro daquele espaço que você está usando está de acordo, porque pode ser que não esteja. E aí? O que eu faço? Então, fiquem com essa informação que eu vou dar prosseguimento aqui. No finalzinho eu quero também ouvir um pouco vocês. E aí vamos pensar no seguinte, nesse contexto, né, de introdução de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo de, né, algumas restrições do uso dos celulares, das tecnologias, como é que as escolas são impactadas, né, com essas chegadas, né? Eu coloco aqui no singular, mas vamos pensar como é que a escola se impacta com essas mudanças, né? Dentro do que eu entendo, a escola, ela sempre sofreu impactos, né, de questões que vinham de fora, né? Então, vamos pensar nas mídias como um todo, né? Então, se a gente for pensar nas mídias, né, como as telas, né? Vamos pensar aí na TV, por exemplo, vamos pensar em outros suportes dentro das mídias, o próprio cinema. E aí, como que seria, né? Como é que esse contexto da mídia ele vai impactar a escola? Ele vai impactar porque ele faz parte da vida das pessoas. E a escola é o lugar que nós trocamos experiências. Então, eu vou trazer numa aula ou numa atividade as minhas vivências, né? E aí o Vygotsky vai dizer isso, né? Que as nossas vivências, elas fazem parte da nossa constituição, né, como indivíduos. Então, essas vivências, elas são muito importantes para a gente conseguir também se relacionar, trocar experiências, aprender com o outro. Então, como
quando é que a escola é impactada? O tempo todo, né? Porque a inteligência artificial, ela está na nossa sociedade. Então, o que nós, enquanto professores e educadores, vamos fazer com isso tudo? O que a gente pode, né, e como a gente pode refletir da melhor maneira possível com os nossos estudantes? Né? Quais são os usos mais indicados? Uma criança, por exemplo, muito pequena, desculpem, tem condição total de interagir com uma inteligência artificial, por exemplo? Ele vai conseguir capturar daquela pesquisa, né, daquela troca, o que de fato vai fazer a diferença para ele? Ele vai conseguir identificar quando uma resposta não for talvez aquela mais adequada e vai fazer alguma correção? Então, a gente precisa ficar atento e atentas a essas questões. Então, acho que esse é o grande desafio, sabe? Que nós temos pela frente, com todo esse impacto que as tecnologias digitais trazem para a gente, com todo o impacto que nós sofremos com as questões da inteligência artificial. Deixa eu passar aqui a próxima. E aí, a inteligência artificial tem transformado a educação de várias formas, né? E aí eu trago aqui algumas possibilidades, né, de como essa transformação ela acaba acontecendo. Então, eu passo a ter, né, uma personalização, né, uma automação e novas possibilidades de aprendizado. Né? Existem alguns estudantes mais velhos, né, e aí a gente precisa, como eu disse anteriormente, pensar também para qual estudante, para qual faixa etária e como que eu posso trabalhar esse contexto. Tem estudantes que usam a inteligência artificial para montar horários de estudo, por exemplo. Tem estudantes que usam a inteligência artificial para maiores para melhorarem o seu texto, né? Ou seja, eles colocam um texto redigido, né, e deles, e pedem para fazer uma melhoria nessa construção. E aí eu fico me perguntando, essa não seria também uma forma, uma possibilidade de uso da inteligência artificial quando eu pego um texto que pode ser melhorado e eu passo a ler esse texto melhorado? Será que eu tenho com isso um aprendizado? O que vocês acham? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu consigo, com esse caminho, né, de conversar com a inteligência artificial, né, observar e destacar. Engraçado, mas não foi assim que eu aprendi? E aí você conseguir trocar essas informações, esse movimento não garante, de uma certa forma, o desenvolvimento dessa pessoa, desse educando? Pensem nisso. Mais um pouquinho. Mais alguns caminhos que eu trago aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. A personalização do ensino, né? Então, plataformas adaptativas, né? Elas ajustam o conteúdo conforme o ritmo, dificuldades e estilo do aprendizado do aluno. Saiu o A 2 vezes. Não, é A e A. Eu que achei que estava errado, mas não está, não. A IA identifica pontos fortes e fracos e recomenda exercícios ou conteúdo sob medida. Será que isso não é um caminho para um, talvez, reforço de alguma atividade que eu não entendi muito bem, que às vezes eu posso aprimorar o que eu sei usando essa possibilidade? Pode ser um caminho, né? E aí eu vou fazer um monte de exercícios e um monte de construções e no próximo encontro com o meu professor, com a minha professora, eu trago esse resultado e falo assim, olha, eu fiz isso aqui, eu estudei desse jeito, você me ajuda? Se o caminho é esse, o que eu posso melhorar aqui? Então, vejam, os nossos adolescentes, eles têm usado a inteligência artificial.
né? Eles estão tentando se relacionar com com esse novo caminho. E aí, como que a gente pode, né? Como que nós podemos ajudar esses jovens, né? E até pré-adolescentes nessa troca, nesse espaço? Ele não deixa de ser um espaço de aprendizagem, né? Ele não deixa de ser um espaço em que esse estudante ele está buscando os caminhos também do seu próprio aprendizado. Eu tenho também como um caminho, né, os assistentes virtuais, né? Então, assistentes virtuais ou tutores baseados em inteligência artificial que ajudam os alunos a tirarem dúvidas de aula, né, da hora da aula. Alguns materiais didáticos que estão em formatos remotos, digitais, eles fazem um pouco esse caminho, né? Eles oferecem um pouco esse caminho. Será que isso não é uma possibilidade? E que a gente vai precisar tentar melhorar e orientar os nossos estudantes da melhor maneira possível, né? A automatização de correções, né? Eu dei o exemplo dos textos que podem ser melhorados, mas nós também podemos, enquanto professores, utilizar a inteligência artificial para ideias, né? Eu posso elaborar uma proposta de trabalho, eu posso elaborar uma questão de uma avaliação, e eu posso fazer um prompt, né? Uma orientação para a inteligência artificial, e posso aproveitar daquilo uma parte, né? Não necessariamente eu preciso aproveitar 100%, eu posso ter uma inspiração do que fazer a partir daquela proposição, né? Alguns professores conhecidos, né, que eu sempre troco ideias, têm relatado que a inteligência artificial tem ajudado a criar caminhos mesmo de pensar em atividades diferentes, ou às vezes ajustar um pensamento e uma elaboração de planejamento que foi feita. Vejam, são caminhos, né? São possibilidades. Agora, o que, na minha opinião, garante uma maior qualidade no uso da inteligência artificial, e eu acho que isso a gente tem que pensar bastante, é essa condição crítica que nós precisamos desenvolver e ter. E aí eu estou dizendo nós precisamos desenvolver porque a gente está falando de pré-adolescentes, jovens, né? Mas quando você estuda matemática, por exemplo, ou seja, você tem um nível de criticidade grande, você consegue identificar se aquele conteúdo que você pediu está de acordo com o que você esperava, ou se ele precisa ser modificado, melhorado, adaptado, e aí entra em um ponto importante, porque quando a gente pensa em construção de materiais, que é uma coisa que eu gosto bastante, a construção do material, ela exige um planejamento, ela exige uma criação, uma correção, uma adaptação, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento também, né, de criticar aquilo que nós estamos fazendo. E por que não criticar e pegar a melhor parte, por exemplo, quando você usa uma inteligência artificial? Isso é um caminho possível. Análise de dados educacionais. Então, nós temos hoje várias possibilidades, né, de criação de gráficos e de tabelas a partir do que a inteligência artificial pode oferecer para a gente, né, e com uma agilidade importante. Né? Então, escolas e professores podem usar essas informações para ajustar metodologias e currículos. Eu não estou dizendo que a gente vai ajustar o nosso currículo com a inteligência artificial sem discussão. Não é isso. Mas quando eu analiso um dado de pesquisa da minha escola com a inteligência artificial, eu consigo identificar o que daquela análise pode impactar a minha realidade. E eu consigo ter esse panorama. Né? É um caminho, é uma possibilidade. Criação de conteúdo, que eu acabei de dizer, né? Nós temos várias possibilidades de criação de quiz, de criação de planos de aula, de criação de resumos, de apresentação, né? De forma mais rápida. Essa apresentação, por exemplo, algumas partes dela
eu achei que seriam bacanas, outras eu achei que não deveriam permanecer, e aí eu fui editando algumas coisas importantes. Ou seja, essa construção, pessoal, essa filtragem, eu acho que é uma boa palavra, ela vai depender do nosso olhar crítico. E isso que, na minha opinião, é muito importante. Nós também temos aí agora a inteligência artificial no aprendizado de idiomas, né, que é uma outra possibilidade, né, são outros caminhos. E aí aqui eu estou falando de caminhos na área de educação, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da sociedade, existem muitas possibilidades, né? Então, eu não acho que a gente tem que usar 100% a inteligência artificial e que isso vai salvar todo o processo. Não é isso. Eu entendo que nós tenhamos que usar para compreender como funciona, fazer a nossa reflexão crítica, né, enquanto professores, professoras e profissionais, e utilizar aquilo que faça sentido. E saber, obviamente, orientar os nossos estudantes. Porque nós somos as pessoas e os profissionais que vão desenvolver, que irão desenvolver esse olhar crítico nos nossos estudantes. Então, para ele saber que alguma informação não está totalmente adaptada ou totalmente dentro do que deveria ser, ele precisa ter o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, de enxergar criticamente o resultado que está sendo apresentado pela inteligência artificial. Bem, alguns desafios importantes quando a gente pensa em inteligência artificial. Existem algumas preocupações em relação à privacidade dos dados, né? E à proteção das informações dos estudantes, dos professores, de quem usa essas tecnologias, né? Ainda temos a grande desigualdade de acessos, né? Então, nem todo mundo tem acesso a todas, a banda larga, tem acesso, né, a uma conexão bacana. Então, nós precisamos buscar isso também, né? Porque como que eu vou falar para o meu estudante utilizar um software de inteligência artificial para pesquisa se ele não tiver acesso? Ele não vai conseguir usar, né? Como que a escola desenvolve esse caminho se ela não tiver infraestrutura para isso adaptada, né? E, não menos importante, né, que é um problema da nossa era, vamos dizer assim, que é a dependência excessiva. E aí eu volto na discussão que eu fiz. O uso demais, ele também é um problema. O equilíbrio, na minha opinião, é o caminho, né? Então, o uso excessivo pode limitar a minha compreensão, né? E o meu pensamento do que de fato eu gostaria de pedir, e se a resposta ela é bacana o suficiente. Então, esse pensamento crítico, né? E eu volto a dizer e a falar sobre ele é essencial, na minha opinião, para que a gente garanta minimamente, né, uma reflexão de qualidade sobre a inteligência artificial dentro do contexto educacional. Então, eu vou passar um pouquinho aqui rapidamente, tá? Quando a gente pensa, né, no uso das tecnologias digitais na educação, né, o que a gente precisa pensar? As tecnologias digitais de informação e comunicação, que são chamadas, né, de TDICs ou TDIC, facilitam o acesso ao conhecimento e promovem a colaboração entre estudantes e professores, né? Então, a gente tem plataformas, né, ambientes virtuais de aprendizagem que proporcionam um espaço virtual para essa aprendizagem, né? E esses espaços, eles são importantes para que o estudante tenha essa vivência, pessoal. E aí a gente tem que pensar, de fato, no lugar da escola mesmo. Eu volto a dizer isso. Qual é o lugar da escola? Né? Para que serve a escola?
eu preciso discutir sobre os assuntos contemporâneos, sobre as temáticas contemporâneas. E é claro que nós temos várias temáticas relevantes para serem discutidas dentro do cenário educacional. E, na minha visão, a introdução e a entrada das tecnologias digitais na sociedade, na nossa vida, no nosso trabalho, elas também são uma discussão que precisam acontecer, né? Ela é uma discussão que é necessária nesse contexto. Vamos aqui, estamos acabando. E quais são, então, os benefícios das tecnologias, né? O uso das tecnologias na educação melhora a motivação dos alunos, pode melhorar, né, gente? Incentiva a aprendizagem mais autônoma, se o meu estudante tiver uma boa reflexão crítica e uma boa orientação. Porque em muitos momentos, né, em várias falas que eu já fiz, eu vejo que às vezes tem-se uma vontade de que o estudante faça o uso das tecnologias digitais, mas a minha elaboração enquanto docente, ela não fica muito clara. Então, quando essa orientação não fica clara, a probabilidade do meu estudante não chegar num espaço, né, e num nível de reflexão que ele deveria é maior, né? Então, enfim. Além disso, né, as tecnologias digitais, elas vão enriquecer as nossas aulas, né? Então, se eu posso trazer para a minha aula um quiz feito num software bacana, num programa bacana, por que não? Eu preciso fazer isso todo dia? Óbvio que não. Mas eu também não posso fazer nunca, né? Não posso fazer nunca é ótimo. Eu não posso deixar de apresentar isso para o meu estudante, porque ele precisa conhecer e ele precisa entender que existe essa possibilidade, né? Ele tem esse direito, né, de ter acesso a isso. Então, a integração de tecnologias na educação apresenta desafios. Já falei sobre a desigualdade, né? Vou repetir aqui. A desigualdade no acesso à internet e também a capacitação de professores. A sobrecarga de informações e a distração gerada por dispositivos também são preocupantes e que precisam ser abordadas, né? Então, essa discussão nossa, né, de diminuição do uso das telas e dos celulares, né, principalmente pelos jovens, ela é necessária, pessoal. A gente precisa tomar conta disso, né? As pessoas estão deixando, muitas vezes, de conviver, de brincar, de fazer outras atividades para ficar o tempo todo em frente ao celular, para ficar o tempo todo jogando. Então, essa discussão ela tem que acontecer. Mais uma vez, o equilíbrio, ele é, na minha opinião, o caminho para nós chegarmos num lugar de compreender que as tecnologias, que a inteligência artificial e que a sociedade, os impactos da sociedade virão para a escola, mas quando eu falo sobre isso e eu tenho uma discussão potente, eu estou preparando e desenvolvendo o meu estudante para os desafios que ele vai encontrar, não só na escola, mas fora dela também, né, no cenário como um todo. Deixa eu passar mais uma aqui. Eu não sei se alguém tem dúvidas, questões, se querem fazer alguma colocação. A Mônica, né, já pediu para vocês apresentarem aí no chat. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite. Deixo aqui o meu e-mail, quem quiser entrar em contato. Agradecer pela atenção de quem está aí na sala, né, assistindo a live. Para quem depois vai assistir a gravação, eu queria muito, muito agradecer, tá bom? É isso. Obrigada. Nós aqui agradecemos a sua apresentação, a sua palestra, foi maravilhosa. Eu até anotei aqui algumas palavras assim que me marcaram muito, né, em relação ao tema que você abordou hoje, que é a questão do acesso,
A Sim. importância da formação para a utilização desse recurso, a criticidade no uso da IA, né, e a ética, principalmente, e que equilíbrio é o caminho para tudo, né? Então, assim, eu acho que essas expressões é que marcaram muito, né, a sua fala nessa tarde. A gente teve aqui alguns comentários também. A Adriana, logo no comecinho, a Adriana Costa colocou assim: muito importante na inclusão dos alunos com deficiência também, né, inúmeros recursos tecnológicos facilitadores do desenvolvimento. A gente precisa pensar na formação do professor para utilizar essas ferramentas. Parabéns pela palestra. A Flávia Regina também colocou assim: também considero importante o equilíbrio, pois a IA nos ajuda muito e é uma oportunidade para exercitarmos a criticidade a partir das filtragens necessárias quando fazemos uso dela. E a Marta Daniele pediu para você disponibilizar o nome da plataforma que você utilizou para a sua apresentação, né? Você pode dar os detalhes? Claro, claro. O nome é Prezi, Marta. O nome é Prezi. Depois você acessa. É muito legal, né? A movimentação que o Prezi oferece. Eu conheço o Prezi há muito tempo. Eu comecei a trabalhar com o Prezi em 2010. Foi a primeira vez que eu tive contato, né, com o software. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E ora eu vou para o Canva, ora eu vou para o Prezi. Porque eu gosto muito dessa coisa visual, né? Eu acho que o visual ele traz assim um estímulo importante para quando a gente vai falar, quando a gente vai trazer, seja para o estudante, seja numa palestra, mas quando a gente quer trazer uma mensagem, né? A Adriana, né? Só fazendo um comentário aqui, Adriana, a gente precisa falar sobre essa inclusão mesmo. E a gente tem que falar e auxiliar os nossos professores, porque muitas vezes eu vejo que parte-se de um pressuposto que nós, professores, sabemos de tudo, né? Só que a evolução e o desenvolvimento, a velocidade da mudança das tecnologias, ela é enorme. E a gente não consegue acompanhar tudo. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu estudo formação de professores, eu acredito no desenvolvimento da formação continuada. Esse momento que vocês têm aqui é um momento valiosíssimo, porque vocês têm a oportunidade de refletir sobre questões contemporâneas. A gente precisa investir enquanto país mesmo nesse processo, né? A gente precisa investir nesse lugar, né? De trazer o professor para debater e refletir, porque ele não é obrigado a saber tudo, mas quando eu dou recursos para ele, ele consegue fazer um bom trabalho, né? Ele consegue trazer a reflexão para o estudante. E a Flávia, de fato, a criticidade, Flávia, é a chave do sucesso. E aí já me perguntaram, né? Às vezes perguntam em palestras, Carol, você acha que o professor, como é que fica o professor nesse cenário das tecnologias? Eu entendo que nós fazemos, enquanto professores, um desenvolvimento para além do conteúdo, nós temos o desenvolvimento desse olhar crítico. Esse olhar crítico, esse conhecimento do outro, esse conhecimento da minha turma, do meu estudante, isso é muito genuíno do professor. Genuíno eu não diria, isso é desenvolvido pelo profissional da educação. Ou seja, eu preciso compreender o cenário para eu poder falar para o meu estudante, olha só, você ainda não tem condições de usar esse software. E eu posso dizer isso para ele, porque você não vai saber identificar os problemas que ele vai apresentar. Né? Então, às vezes eu brinco, faço algumas pesquisas, faço alguns movimentos de interação, e as respostas que aparecem são muito ruins. E por que eu sei que essas respostas são muito ruins? Porque eu tenho o desenvolvimento desse olhar crítico. E quem me garantiu
na minha visão, esse olhar crítico, o tempo de estudo e reflexão que eu tenho, né? As reflexões que a escola, na época que eu estudei, trouxeram, as reflexões da especialização, do mestrado, do doutorado, dos cursos que eu faço de formação continuada. Então, existe a Carol, ela tem um olhar crítico em função de todo um contexto, em função de um professor e de uma professora e de milhares de professores que me acompanharam e que foram me dando dicas e me orientando nesse desenvolvimento. Então, eu penso, dentro do que eu tenho estudado, que o nosso papel como professor ele é fundamental para orientar os nossos estudantes. Eu acho que é isso. Queria agradecer as perguntas e agradecer aí a generosidade de vocês aí nos comentários também. A gente ainda tem alguns minutinhos para umas perguntas que eu até coloquei aqui. Gostaria que você pudesse, né, colaborar com a sua fala. A primeira seria assim, você até já colocou algumas coisas durante a sua apresentação, mas eu gostaria de lhe pedir assim, né, que você possa contribuir também acerca dessas, né, dessas afirmativas ou perguntas que eu vou trazer. Primeiro, como a IA pode personalizar o aprendizado para alunos com deficiência? Como que ela pode afetar o desenvolvimento de habilidades essenciais, como leitura, escrita e pensamento crítico? E o que esperar do futuro da inteligência artificial na educação, né, do Brasil, na educação brasileira? Repete a segunda para mim, Mônica. Como a IA pode afetar o desenvolvimento de habilidades essenciais, como leitura, escrita e pensamento crítico? Beleza. Bom, boas perguntas. São reflexões. Eu acho que quem souber responder elas totalmente vai conseguir aí criar um caminho de resposta de milhões, hein, Mônica? Verdade. A primeira pergunta, né? Como é que eu consigo fazer essa personalização pensando na educação especial, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa criação dos prompts, sabe, Mônica? Eu acho que, como eu disse, a maneira como você orienta e planeja o que você quer fazer, ela vai trazer, ou ela tem a tendência, hoje, no que a gente tem de inteligência artificial. Se eu faço um prompt melhor e mais bem elaborado, a tendência da minha resposta ser melhor é muito grande. Então, se eu preciso personalizar uma atividade, um material, pedir uma indicação, eu preciso especificar o que eu quero. Então, não adianta eu pegar uma atividade, por exemplo, pronta de história, colocar ela para a inteligência artificial e escrever assim: adapte para a educação especial. A adaptação, ela vai fazer, porque a inteligência artificial ela é programada para te responder. Ela vai te responder. Ela nunca vai falar para você assim, não sei isso. Não. E aí é que está o perigo. Ela vai buscar em todo o conhecimento que ela tem para te responder. Só que, quando a gente trabalha, né, com estudantes da educação especial, a gente sabe que, primeira coisa, não só com educação especial específica, as pessoas são diferentes. Então, esse estudante que vai ter essa atividade adaptada, ele precisa de uma adaptação do quê? Qual é o nível de adaptação que eu preciso? Quais são as questões que precisam ser mais esmiuçadas? Isso tudo eu preciso deixar claro, porque senão eu não consigo fazer uma boa adaptação. Mas, por exemplo, se eu tiver um estudante que tem facilidade, eu pego uma avaliação de ciências e eu faço um comando, um prompt para IA, transforme esse texto em imagem. Olha que beleza! Vai trazer aquela possibilidade de resposta que, às vezes, o estudante tem dificuldade de identificar a resposta escrita para a imagem.
Olha que fantástico. Eu vou criar um exercício e com todas as respostas a partir de imagens. E olha que maravilha que é uma adaptação dessa forma. Olha a agilidade que a gente ganha ao fazer isso. Será que eu, como professora, conseguiria fazer uma adaptação dela? Claro que sim. Mas quanto tempo eu demoraria para fazer uma copiar e colar imagens, criar um contexto, né? Enfim, hoje eu vejo que a IA vem se desenvolvendo muito nesse intuito de facilitar, mas nem sempre o que ela facilita é o melhor caminho. E aí a gente precisa tomar cuidado para não usar qualquer coisa. Mas certamente existem muitas adaptações, principalmente da educação especial, que ganharam muito, né? E muitas dicas valiosas que você acaba conseguindo a partir dessa interação, principalmente nessas inteligências artificiais que a gente consegue conversar, né? Porque existem tipos, né, também. Bom, com relação à leitura, né, a inteligência artificial nesse desenvolvimento de leitura, eu acho que a tecnologia como um todo, né, ela traz um impacto relevante à nossa questão de leitura escrita. Por quê? Alguns estudos da neurociência mostram que quando a gente lê no papel e quando a gente lê no digital, os lugares do nosso cérebro que são, né, que ficam ativos são diferentes. Então, o que a gente precisa ter cuidado? Eu não estou dizendo que a gente não precisa ler no digital, não é isso. Mas, mais uma vez, eu vou trazer a questão das pontas. Apesar de eu estudar tecnologia, eu leio história para os meus estudantes. Porque a leitura da história, o movimento de você folhear o livro, o movimento de você sentir o cheiro, né? O livro tem um cheiro, assim, aquele papel. Se o livro for mais novo, ele tem um cheiro. Se ele for mais antigo, ele tem outro cheiro. Esse processo, ele faz ele tem um impacto, principalmente nesse despertar da leitura, que não é o mesmo da tecnologia. Agora, não significa que eu não posso ter, às vezes, um Kindle, um tablet, que eu leia textos, mas eu não posso perder de vista que, por exemplo, o estudante que está em fase de alfabetização, ele precisa do papel, ele precisa do texto. Um adolescente que, às vezes, está muitas horas olhando para a tela, porque a gente sabe que o celular, né, é quase que uma extensão do nosso corpo, ele pode ler um livro no papel, por que não? Então, eu entendo que ela afeta sim, né, mas a gente tem que usar os momentos oportunos e não deixar jamais de fazer a leitura dos livros nos papéis, enfim, das grandes obras, né? Eu leio muito no digital, mas eu tenho aqueles livros que são os livros que eu guardo com muito carinho, que são livros de poesia, eu gosto muito de ler poesia, então são livros que eu não gosto de ler no digital, porque a interação da minha leitura de uma poesia no papel é completamente diferente da minha leitura no virtual. E a terceira pergunta, né? O que eu acho que a gente pode esperar da inteligência artificial? Eu acho que a gente não faz nem ideia do que vem por aí. Porque, como eu disse, né, o avanço ele é muito grande. E aí, assim, como a gente está, né, os estudiosos, né, e quem trabalha com inteligência artificial, especificamente na estrutura, eles estão ensinando a máquina a pensar, né? Então, eu entendo que as possibilidades que essa inteligência vai criar são infinitas e que nós não temos, a gente não consegue dimensionar para onde nós iremos. Agora,
o que a gente não pode perder, né, para ninguém ficar em pânico, porque quando a gente fala isso, algumas pessoas falam assim, gente, mas como é que vai ser? Então, para a gente se tranquilizar, nós precisamos, enquanto professores, entender qual é a nossa verdadeira função de escola, né, e de professores e professoras. Então, por que nós estamos aqui há tantos anos, né? Quais são os impactos que nós oferecemos e que nós geramos nas pessoas? Eu acho que talvez quando a gente... Eu acho não, eu penso que quando a gente olha por essa perspectiva, a gente se tranquiliza um pouco mais, porque a gente ainda tem muito chão, na minha opinião, principalmente falando em Brasil, em relação a dar acesso. Né? Nós falamos aí de uma exclusão muito grande em muitos espaços do nosso país. Então, eu entendo também que a gente vai começar a criar futuramente uma diferenciação até de usos e acessos. E, na minha opinião, nós vamos precisar cuidar disso enquanto sistema educacional brasileiro. Acho que é por aí. É verdade, a exclusão digital é um ponto crucial, né, que precisa ser pensado e debatido também. Perfeitas suas considerações, muito obrigada, Carol. A gente tem aqui no bate-papo muitos elogios, né, excelente palestra, aprenderam bastante, né? E aí, eu informo que neste momento agora também, pessoal, vai aparecer no bate-papo o link para a lista de presença e certificação, preencham, por favor. E assim, para a gente terminar, Carol, você gostaria de deixar uma palavra ou uma frase que sintetize tudo que você trouxe para a gente nesta tarde? Sim, eu primeiro queria agradecer mais uma vez, Mônica, o convite, né? Agradecer mais uma vez a Casa do Professor, né? Agradecer a Prefeitura, dizer que a Prefeitura de Nova Iguaçu, dizer que são muitos os desafios, mas eu acredito de fato que a formação continuada ela traz para a gente um afago, no sentido de temos muitas pessoas pensando e tentando criar caminhos para a gente trabalhar com as tecnologias digitais na educação. Né? E aí é claro que aqui eu estou falando da área que eu estudo, mas nós sabemos que existem vários pesquisadores estudando sobre diversas áreas importantes também no cenário educacional. E a palavra que eu deixaria para todo mundo não esquecer e pensar o tempo todo é equilíbrio. Equilíbrio no uso. Né? Não é à toa que os nossos estudantes estão aí com uma certa, vamos dizer assim, retenção ou diminuição do uso das tecnologias, porque tudo que é em excesso é prejudicial. Então, se eu só usar inteligência artificial e não buscar informação em nenhum outro espaço, certamente eu terei problemas com isso. Né? Então, a gente tem aí milhares de pesquisadores, milhares de espaços de pesquisa que podem ser e que são importantes para a gente fazer essas buscas. Então, vamos equilibrar, né? Vamos fazer, né, discussões sobre isso. Vamos pensar num uso de qualidade. Eu vou pensar vou pensar numa discussão ou vou pensar numa readaptação de um material que eu já fiz, mas quem está no controle daquele processo sou eu, não é a inteligência artificial. Quem fez o planejamento e quem diz o que entra ou não entra sou eu. Então, eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio. Mais uma vez, obrigada aí aos comentários, muito obrigada mesmo. Vocês já estão de férias? Ainda não. Tem uns diazinhos ainda pela frente, mas já está chegando. Então, eu desejo boas férias aí, né? Porque nós precisamos, enquanto professores, dessas férias merecidas, bom descanso, que todo mundo se divirta bastante para a gente repor a bateria, recarregar a bateria para continuar no segundo semestre.
Com certeza. Muito obrigada, Carol, mais uma vez, né, por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite, né, por compartilhar, né, os seus conhecimentos, as suas pesquisas. Agradeço a todos que acompanharam esta live, né, que fica, né, que foi ao vivo, então, com certeza eles vão ser multiplicadores, né, desses conhecimentos que eles adquiriram hoje. Agradeço em nome da Casa do Professor, a secretária Maria Virgínia, né, secretária de Educação, e a Renata Santana, que é diretora da Casa do Professor, né, por se preocuparem em oferecer a nós, profissionais de educação, formações excelentes com profissionais de excelência, né? E é isso. Acompanhem sempre a programação da Casa do Professor nas redes sociais, compartilhem com seus amigos de trabalho. Afinal, vocês sabem que a missão principal da Casa do Professor é oferecer sempre, né, essas formações para todos nós. E é isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Carol, até uma próxima oportunidade também, se Deus quiser. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.